Tailândia anunciou nesta semana a habilitação de unidades brasileiras para exportação de carne bovina àquele país. Estão aptas para embarque plantas das companhias JBS, Marfrig e Minerva. Em entrevista a Walter Pulga Júnior pela internet, o presidente da ABEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, falou do mercado tailandês e o de outros potenciais para importar o nosso produto. Nós já exibimos a primeira parte em que ele dá essa informação. Agora, na segunda parte da entrevista, que você vai ver agora, Antônio Jorge Camardelli fala da logística das exportações brasileiras e de preços da carne bovina, que são cotados em dólar no mercado internacional. Vamos ver. Agora, uma pergunta que tem sido, vamos dizer, uma dúvida, né? É o transporte, a saída dessa nossa carne. Tivemos dificuldades com contêineres refrigerados que demoraram a voltar da China e de outros países, dificuldade para transporte. Isso ainda é uma preocupação, esse transporte, esses contêineres, para os exportadores brasileiros de carne bovina? A preocupação né? Mas eu acho, Walter, que a primeira coisa que a gente precisa observar num cenário de competitividade, porque tu tem que encarar a parte de logística sobre vários aspectos. O primeiro deles é o seguinte, eu preciso ser tão ou mais competitivo em cima do patrimônio que eu tenho em termos do que o país me dá, essa estrutura, capilaridade, frigorífico por todo lado, né, expertise no processo, boi verde, etc, etc. Mas mesmo assim eu preciso lembrar que eu posso perder uma grande parte desse ganho porque eu estou muito distante do consumo dessa proteína. Então eu levo 15 dias de barco para a Europa, eu levo 3 semanas para a Rússia, eu levo 45 dias para Hong Kong, 60 para a China. Então não posso esquecer de otimizar esse processo como um todo, senão a competitividade e o meu ganho fica equiparado com outros detalhes. O segundo ponto é a logística interna. Eu vou revelar um dado para vocês que a gente está trabalhando, mas Rondônia hoje, que é um excelente estado, né, que está a vias de retirar vacina e outros detalhes de controle, né, uma grande melhoria, um perfil de empresas já bastante nossas instaladas lá, com grande demanda por animais. Hoje, Rondônia exporta praticamente 70% no mínimo por portos de Santa Catarina, porque não consegue ter oportunidade em cima do fluxo de navios que tem, já ocupados por empresas que estão mais organizadas e perto da zona portuária. Então, essa é uma preocupação, né? Nós estamos perdendo competitividade nisso. Em relação ao último item, nós tivemos, sim, alguns problemas por conta da dificuldade, né? No início, a dificuldade de descarga na China, os armazéns de estocagem parados, depois as coisas foram se ajeitando. Eu acredito que hoje o grande problema que a gente tem em relação a containers e necessidade de volume de containers fica localizado na importação. Por que na importação? Porque o detalhe é o seguinte, né? Muitas importações de produtos de origem animal que trazem containers carregados de produtos importados, eles têm um parâmetro de custo-benefício calçado principalmente no dólar. Como o dólar ficou muito alto, as empresas que importaram esperaram para fechar, para nacionalizar o produto. Ou então o importador providenciou na devolução. Na devolução o container volta cheio. E a demora na operacionalidade da importação também termina criando um embaraço a nível de portos, de localização, de depósito de containers, né? Então, é um mix de cuidados que tu não pode fechar o olho, né? Felizmente, a gente teve as garantias, né? E é um processo hoje do terminal de container, praticamente todo automatizado, e isso não refletiu em relação ao episódio do Covid-19, mas tem que continuar atento, porque logística é a parte final do processo. A julgar, ou melhor dizendo, observando que, em relação à China, que demanda muito volumes, Walter, eu sempre tenho um contrato na gaveta, um em produção, um container no porto e outro na água. Então, eu não posso perder esse fluxo, né? Porque senão eu estou contribuindo para uma fragilidade da minha grande característica, que é vendeu,
produziu, entregou no time acertado, que é a grande característica dos exportadores brasileiros. Bom, e uma última pergunta, doutor Camardelli. Vamos falar um pouco de preço. O dólar, no valor que está, estimula a exportação de diferentes produtos brasileiros, produtos agropecuários. Para a carne bovina, os preços estão nos níveis que a indústria exportadora espera? Olha, Walter, o parâmetro dólar ele é meio complicado de fazer uma avaliação com poucos itens ou componentes, né? Vale lembrar que eu preciso ter uma adequação em relação ao desmonte do boi, porque estamos exportando para a China, sim, bastante sim. A operação comercial é de sucesso, todo mundo que compra paga, todo aquele que paga recebe. Mas tem que lembrar que quanto mais volume eu mando para lá, a viabilidade de eu mandar o boi nas proporções naturais, ou todos os cortes que eu desmonto, ela é muito pequena para todos os mercados que eu tenho. Então, nessa situação hoje, com alguns mercados paralisados, Europa voltou a retomar agora as encomendas e as compras, eu vou ter sempre um grande volume de cortes que eu não mando para fora, fico dentro do mercado interno. Então, o dólar compensa, mas eu tenho que ter esse balanço. Mas claro que nesse patamar ele sempre ajuda. Bom, então os preços estão razoáveis para a continuidade e desenvolvimento da atividade. Nossa produção continua sendo escoada, com algumas dificuldades mais pequenas, nada que atrapalhe. A perspectiva para o mercado de carne bovina é boa, mesmo diante dessa crise, desses problemas causados pela pandemia. Graças a Deus, né? A gente vai dar sequência nesse processo, cuidando diuturnamente. A gente tem informações diárias de todos os frigoríficos associados da BIEC, de como está o comportamento do controle das pessoas, né? A gente faz essa notificação para o Ministério da Agricultura. Como eu estou te dizendo, eu vou te dar um dado extremamente significativo que eu estava preparando para um outro palestra hoje à tarde, né? No levantamento de hoje, a gente está com 89,7% das plantas da BIEC sem nenhum tipo de caso, né? De suspeita ou de caso positivo. Ou seja, 90% está 100%, né, operando e trabalhando para que a gente possa garantir, né, dentro da essencialidade do setor, e muito mais do que isso, né? Ajudar o país nessa retomada aí que vai ser tão necessária em todos os produtos, né? Bom, você acaba de ouvir doutor Antônio Jorge Camardelli, presidente da BIEC. Perspectiva, pelo menos para a carne bovina, é boa durante este ano, apesar de todos os problemas da economia mundial, né? Não é nem da economia brasileira, é da economia mundial. Agradeço a sua entrevista, doutor Camardelli. Um grande abraço e saúde para todos aí.